Copa por antecipação. Estados Unidos ainda não se garantiu, México não se garantiu, Costa Rica não se garantiu, Canadá já se garantiu. Como é que a gente explica esse fenômeno? O jornalista Fábio Pisato, que trabalhava na TV Verdes Mares aqui no Brasil, participou de vários programas do Sport TV durante esse tempo, está morando no Canadá e foi convidado aqui pela gente hoje para explicar um pouco dessa história espetacular do Canadá na Copa do Catar. Tudo bom, Fábio? Bem-vindo ao Seleção. Oi, André. Boa tarde para você. Muito obrigado pelo convite. Um abração. Um abraço também para o Casagrande, para o Ale, para o Lédio, para todos que estão acompanhando a gente. Vou tentar explicar com uma frase muito simples do técnico inglês John Herdman, que disse: podemos já dizer que o Canadá é o país do futebol. Calma aí, pisa no freio. Não é assim também. Mas o Canadá pretende ter um projeto para se tornar também um país do futebol, além do hóquei, que é muito famoso por aqui, e dos esportes olímpicos de inverno, né? O Canadá, como você bem disse, chega à Copa do Mundo com uma rodada de antecedência do final das eliminatórias da CONCACAF, liderando com apenas uma derrota em 8 jogos, que perdeu na última quinta-feira para Costa Rica, mas faz campanha surpreendente com um time bem ajeitadinho e que vai para a sua segunda Copa do Mundo em toda a história. A gente vê aí imagens de 1986, a primeira e última Copa do Mundo que o Canadá disputou. Esse marco para o Canadá é muito importante porque a próxima Copa do Mundo vai ser no Canadá, nos Estados Unidos e no México, né? E o Canadá faz um projeto para chegar na Copa em sua casa com muito mais torcida pelo futebol, sendo realmente um país também do futebol, e com bons valores, como a gente viu aí, o Alphonso Davies, que é um dos destaques do Bayern de Munique, que é o craque dessa seleção, que, aliás, não disputou os últimos jogos de janeiro e nem dessa janela atual da FIFA, por conta de uma miocardite que ele trata no coração, consequência da Covid. Ele teve no final do ano Covid, e aí, por consequência, uma miocardite, foi afastado e ainda não voltou a jogar jogos oficiais, está na fase final de recuperação e treinamento no Bayern de Munique. Mas esse Canadá tem cada curiosidade. Vocês se lembram aí de 1986, a participação do Canadá? Eu não me lembro bem. Alguém aqui lembra? Não, eu lembro que jogou, mas não lembro dos resultados, não. São estatísticas bem ruins, assim. Evidentemente, né? não passou da primeira Copa. O Casa jogou aquela Copa. O Casa tem alguma lembrança do Canadá naquela Copa, Casa? Não. Nem dava para ter lembrança de nada, né? Seleção brasileira é cobrada pra caramba em Copa do Mundo, você tá focado ali, fechado, você não sabe. A gente só via a Argentina. Então conta pra gente. A gente assistia na TV. Imagina, a seleção canadense em 1986 fez 3 jogos, 3 derrotas, né? Perdeu na estreia para a França de Platini, Michel Platini, foi só 1-0, o jogo até de certa forma apertado, mas depois perdeu também para a Hungria e para a União Soviética. Então saiu daquele Mundial, o único até aqui, com 3 derrotas. Porém, algumas curiosidades chamam a atenção, né? Esse time classificado antecipadamente de 2022 tem jogadores já de algum nome internacional, né? Famosos, como eu falei, do Alphonso Davies, jogando em Bayern de Munique, outros jogadores em grandes clubes e médios clubes da Europa. Mas naquela época, 3 jogadores, para você ter ideia, Rizek, jogavam futsal, ou na época futebol de salão no Canadá, não eram nem profissionais de futebol de campo. Então é outra realidade, são outros tempos, e o Canadá hoje vive uma fase diferente. Agora, morando aqui, eu consigo perceber uma curiosidade com relação à nacionalidade desses atletas, ou pelo menos dos pais desses atletas. Dos 25 jogadores convocados para essa última janela FIFA, os últimos 3 jogos eliminatórios da CONCACAF, 18 deles têm alguma ligação com a imigração. 4 são jogadores que imigraram para o Canadá, de outra nacionalidade, e 14 deles têm os pais imigrantes. Então, o Canadá multicultural, como é, cada vez mais trazendo e precisando de mão de obra e precisando de gente, um país enorme, principalmente pós-Covid, né, em que a imigração parou. Esse trabalho tem sido feito do futebol de base, né, nos últimos 4 anos a Liga Profissional canadense voltou a funcionar e a operar realmente com força, e também esse trabalho de imigração recebendo, como foi o caso do Alphonso Davies, um refugiado de guerra que em 2006 chegou muito pequeno aqui, vindo de Gana,
com os pais e hoje defende, é o craque da seleção canadense. Agora eu te pergunto, Fábio, algumas imagens, eu não vi nenhum jogo inteiro do Canadá, tá? Mas algumas imagens que eu vi lá no começo das eliminatórias era o Afonso Davies pegando a bola, driblando o time inteiro e resolvendo a situação, porque ele é muito bom jogador. Muita gente o considerava, inclusive, o maior lateral esquerdo do mundo, quando ele estava voando no Bayern. Afonso Davies à parte, o Canadá tem outros jogadores de um nível parecido, de um nível internacional, que a gente vai ver no Catar? Tem um jogador, um jovem, assim como o Afonso Davies, 21 anos, né, um de 22 anos, que é o Jonathan David. Ele joga no Lille, da França, e os pais são haitianos, e ele é uma das grandes apostas do Canadá. Ainda se percebe um jogador, de certa forma, taticamente um pouco cru, tecnicamente um pouco, às vezes, afobado, mas foi um dos goleadores nessa reta final de eliminatórias, e em que o Canadá aposta muito as suas fichas. É uma seleção até certo ponto jovem, mas que tem também alguns âncoras, né, os jogadores mais experientes que carregam esses jovens. Então, assim, jovens talentos, talvez a gente tenha o Jonathan David como aposta, mas o Atiba Hutchinson, de 39 anos, vai para a sua primeira Copa do Mundo, óbvio, né, o Canadá voltando depois de 33 anos ao Mundial, mas ele é ídolo, muito ídolo aqui no Canadá. Ele estava, por exemplo, nas eliminatórias da Copa de 2014, quando o Canadá levou 8-1 de Honduras e viveu uma fase dificílima da seleção canadense. Hoje colhe frutos, vai para o Mundial também, é uma referência dessa equipe, mas de jovem talento eu ficaria com o Jonathan David, que é uma aposta ainda. Muito bem, Fábio, obrigado, cara, pelas informações, muito bom ter um colega no Canadá. Diga, Casa! Não, eu queria mandar um abraço pro Pisato, porque nós fizemos parte juntos de um projeto lá no Ceará espetacular, que era o Ceará Sem Drogas. Nós viajamos o Ceará todo, o interior do Ceará todo, e ele era o cara que conversava comigo durante a palestra, que não era uma palestra, nós montamos um talk show para conversar com as crianças das cidades, né, os estudantes, e nós viajamos juntos o Ceará todo. Um beijo, Pisato. Valeu, Casão. Abraço pra você, cara. Não, pô, Pisato é um grande cara, competentíssimo, bom revê-lo apesar da distância. Espero revê-lo sem distância em breve. Pisato, abraço, Fabinho. Aquele abraço, meu velho. Aí você vai poder ver o Insigne, cara, jogador campeão europeu pela Itália, que foi do Napoli pro Toronto, vai jogar na MLS. E o John Herdman, técnico, é a primeira pessoa da história do futebol a classificar